Glória a Deus, a paz, queridos. Shalom a todos. O pessoal consegue ouvir bem? Já compartilha essa live, daqui a pouquinho nós estamos de volta, amém? Shalom pessoal, boa noite. Peço que os irmãos já compartilhem essa live. Glória a Deus, agora estamos ao vivo através das nossas transmissões aqui pelo Facebook e no Instagram. Paz do Senhor para todos os irmãos, que Deus vos abençoe poderosamente através dessa campanha. Deus possa falar aos vossos corações. Glória a Deus, eu acho que agora nós já podemos começar. Glória a Deus, aqui conosco agora ao vivo, nossa irmã Cleusa Souza, Wellington, Otávio Estela, Simone Carvalho, Rosângela Pereira, nossa irmã Maria Rita, nossa irmã Blenda, nossa irmã Melissa, Luziana, Rejane Correia, Ana Carolina, irmã Jojozinha, irmão Elton, irmão William Souza, Isabela Vitória,
Cássia Lima, Maria Rosemar Roselete Figueiredo, Ana Estela, Marineide Souza, Fátima Alencar, glória a Deus. Irmãos, ontem nós falamos, Fernanda Maria, ontem nós falamos acerca do acesso ao reino de Deus. Vocês ontem aprenderam o acesso ao reino de Deus. Que nós de modo nenhum poderemos receber o reino de Deus se nós não tivermos o coração, formos como uma criança. Nós ontem realizamos aqui uma meditação profética, que é diferente de qualquer coisa. Não tem nada a ver com outras religiões, não tem nada disso. Quando a gente fala a palavra meditar significa se concentrar. Entendeu? Tem vários, né? Meditar também significa pensar, né? Significa se preparar, projetar, intentar. Então o significado de meditar é isso, amém? A palavra meditar significa todas essas coisas. Então nós tivemos ontem aqui uma meditação profética. Pessoas aqui criaram uma conexão com Deus, aprenderam como acessar o reino de Deus através do que? Através do seu sentimento, através de um sentimento interior, de uma purificação de quê? De uma criança. Jesus diz que se a gente não for semelhante a elas, nós jamais conseguiríamos acessar o reino. Quando eu digo acessar, não é só salvação, não, é um acesso ao mundo espiritual, é uma conexão com Deus, é o estabelecimento de uma realidade do sobrenatural nas suas orações. E hoje eu quero falar aqui, o segundo acesso que eu quero deixar aqui para os irmãos hoje, eu quero falar do novo nascimento. Quero falar acerca desse episódio, porque a Bíblia vai dizer em João capítulo de número 3 acerca de um fariseu chamado Nicodemos. Não, irmã, na verdade, o que eu fiz, a irmã escreveu acesso ao poder. Na verdade, você está acessando a fonte, você está acessando ao Criador. Quando você acessa ao Criador, todas as coisas são possíveis. Amém? É muito mais que isso, é muito além que isso aí. Isso aí que você falou não é nem um terço. Então, João capítulo de número 3 vai dizer assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, conhecido também como príncipe, tá? Todo príncipe era um líder de uma sinagoga, era um mestre, era um rabi, né? Era um homem que tinha autoridade até para ensinar as escrituras. E vai dizer no verso 2 que agora ele veio a Jesus à noite. Observem bem, Nicodemos ele foi ter um encontro com Jesus à noite. Por que Nicodemos foi ter um encontro com Jesus à noite? Porque ele não queria ser visto. Ele era um admirador secreto de Jesus. Ele queria entender como que Jesus conseguia viver daquela maneira na presença de Deus tão sobrenatural, uma forma tão maravilhosa como esta. Então a Bíblia diz que agora ele vem à noite a Jesus. Amém? Ele disse assim, mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo,
se Deus não estiver com ele. Então vocês vão ver agora um reconhecimento. Vocês vão ver um reconhecimento de quem? Um reconhecimento de Nicodemos a Jesus. Que ele vai falar assim, ó. Ele vai falar assim: sabemos que ensina da parte de Deus. Por que Nicodemos crê em Jesus? Por causa dos sinais miraculosos. E ele vai dizer, não tem como uma pessoa realizar esses sinais se Deus não estiver com ele. No verso 3 vai dizer assim: em resposta Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha que forte isso. Então Jesus agora ele vai fazer uma declaração para Nicodemos. Jesus está falando, tudo que eu realizo é por quê? Porque eu estou vendo o reino de Deus, eu estou em contato com o reino de Deus, eu tenho uma conexão com o reino de Deus. E agora Jesus vai trazer uma revelação, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Verso 4, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? Nicodemos não entendeu o que Jesus estava falando. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Olha que forte isso. Então Nicodemos estava achando que Jesus falou que ele ia ter que nascer de novo, vir de novo nesse mundo. Nicodemos, mesmo sendo um mestre da lei, sendo um religioso, um conhecedor das Escrituras, Nicodemos ele não conhecia a parte espiritual das Escrituras. Nicodemos conhecia só a letra. Quando eu conheço só a palavra e não dou lugar para a revelação do Espírito de Deus, para o conhecimento divino, eu fico raso, eu fico limitado, eu fico bloqueado, eu fico impedido de mergulhar em Deus, de vivenciar as maravilhas de Deus. Eu fico limitado. Você fica limitado, essa é a realidade. Amém? Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então aprendam isso aqui, é muito forte o que Jesus falou. Jesus falou assim, ó. Ele está falando aqui, se você for dar ênfase e entender o texto, ele está falando aqui, ó, que existem duas condições para a pessoa entrar no reino de Deus, a pessoa se conectar com o céu, a pessoa se conectar com Deus. Existem duas condições. A primeira condição é o nascimento da água. Então são dois nascimentos aqui, tá? O primeiro nascimento é o nascimento da água, e o segundo nascimento é o nascimento do Espírito. Quando eu nasço da água, quando eu me arrependo, eu nasço da água quando eu decido mudar. O batismo nas águas é o antigo ritual judeu da purificação que João Batista voltou a introduzir no Rio Jordão, pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus, que é a mesma coisa. Então era um ato de purificação. Então o nascimento da água é um arrependimento genuíno. É você declarar: eu não aceito mais essa vida. E aí o batismo já é a confissão do seu arrependimento. É você mergulhar nas águas e ali simbolizar um ato profético de um novo nascimento, né? Que o velho homem está sendo sepultado, está nascendo o novo homem. Então o primeiro nascimento é o nascimento da água. É o arrependimento, tá?
Então esse é o primeiro nascimento, para você acessar o reino de Deus, para você se comunicar com o reino de Deus, para você vivenciar as maravilhas do reino de Deus. A primeira condição é um arrependimento. É claro que o batismo nas águas é o ato profético que vai simbolizar e vai representar esse novo nascimento. Mas agora Jesus ele vai falar de um outro nascimento. Jesus agora ele vai falar acerca do nascimento espiritual. Porque quando eu estou nascendo aqui, da água, eu estou me arrependendo dos meus pecados. Eu estou iniciando uma vida de devoção a Deus, de arrependimento, de mudança. É claro que você não vai deixar de pecar, claro que não. Mas você vai lutar, você vai tentar fazer o possível para não pecar. Você vai lutar contra o pecado que te persegue, você vai lutar pela mudança. Esse é o primeiro nascimento. É um arrependimento genuíno. Agora nós vamos identificar o segundo nascimento. O segundo nascimento é o nascimento do Espírito com E maiúsculo. É o nascimento do Espírito Santo. Esse nascimento do Espírito é o momento em que a tua vida não só passa a estar sedenta de Deus, desesperada por Deus, como agora todas as áreas da sua vida são preenchidas por Ele. É quando Ele toma o governo da carne e transfere para si, para o Espírito. É quando o homem não deseja mais satisfazer os desejos da sua carne. E os desejos dele são espirituais. Dentro dele é gerado um relacionamento em profundidade com Deus. Um relacionamento que vai gerar dentro de você uma vida de relacionamento com Deus, não por obrigação, não por força e nem por violência, como diz lá no livro de Zacarias capítulo 4, o verso de número 6, se eu não me engano. Mas um relacionamento no Espírito. Por isso diz, não por força nem violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Porque o relacionamento no Espírito é um relacionamento em que a pessoa tem o prazer de servir a Deus, em que a pessoa tem o prazer de mergulhar em Deus, em que a pessoa ela gera fome e sede de Deus, desejo de estar com Deus. É isso que acontece. Relacionamento, fome, sede de Deus. Aqui nessa noite existem dois tipos de pessoas que estão me assistindo. Algumas delas que já nasceram da água, e algumas que estão caminhando para o nascimento do Espírito. Por isso que eu disse no outro dia, eu expliquei, João falou que João ele batizava com água, mas era Jesus que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o revestimento de poder, o revestimento dado por Deus. Então assim, Deus ele quer te capacitar a vivenciar isso.
Pastor Breno, quando aceitou a Cristo, tinha um espírito de Tomé, de incredulidade. Eu era incrédulo. Uma hora eu cria, outra hora eu não cria. Havia uma luta dentro de mim, igual vocês viram no estudo bíblico que eu fiz no domingo passado, falando acerca, né? Falei que Tomé era até conhecido como Dídimo, porque Dídimo significa gêmeo. Ele tinha uma dupla personalidade. Uma hora ele acreditava, outra hora ele não acreditava. Então, quando o Senhor, o que o Senhor fez para que eu pudesse sair da atmosfera da carne, né, da água, do simples fato de eu ter ali confessado, né, de eu ter ali me batizado, para uma dimensão do Espírito? O que o Senhor fez? O Senhor promoveu um encontro sobrenatural com Ele, que marcou a minha vida. E eu nem ia falar aqui hoje sobre o meu testemunho, mas o Espírito Santo quer que eu fale, eu vou falar. Irmãos, no último carnaval que eu pulei, o último dia, eu lembro de ter bebido aí na faixa de 2 garrafas de vodka. Estava num relacionamento, estava amaziado com a pessoa. De repente eu discuti com essa pessoa, ela foi para casa antes, eu fui depois, eu cheguei em casa, muito triste, melancólico. Discuti com essa pessoa novamente, e aí tomei a decisão de tirar a minha vida. Eu era um cara muito doido, não tinha medo de nada. Eu coloquei uma cinta no box do banheiro e pulei. Quando eu pulei, a cinta se soltou e aí eu me levantei e eu senti uma força que me levantava. Quando eu olhei, tinha um armário do lado esquerdo. Eu apontei o dedo para esse armário e eu tinha um pouco de conhecimento da palavra, porque minha família, por parte de mãe, a maioria evangélica, eles tentavam me explicar, me ensinar às vezes. E eu lembro que eu apontei para o armário e eu falei assim: Lúcifer, essa é a última vez que você tentou arrancar a minha vida, porque amanhã eu estou entregando a minha vida para Jesus. Eu lembro que na quarta-feira de cinzas eu peguei meu carro, eu saí nesse carro à procura de uma igreja, eu não achei igreja nenhuma. A única igreja que eu achei aberta, eu não vou falar o nome dela aqui, mas é uma igreja que, por esse lado, a gente tem que, né? Toda igreja tem um lado positivo e negativo, e essa igreja tem esse lado positivo que a gente tem que tirar o chapéu, que é uma igreja que está aberta o dia inteiro, essa igreja. Não vou falar o nome dela, por ética. Quando eu cheguei lá, eu conversei com o pastor, ele conseguiu falar com a pessoa que eu estava me relacionando, e falou com ela, e conseguiu convencer ela a ir no culto. Quando foi, eu quero que vocês prestem bem atenção até o final desse testemunho, porque o diabo não quer que vocês escutem esse testemunho, porque ele é muito forte. E aí eu chamei ela para ir no culto, cheguei em casa, ela começou a me xingar, aqueles nomes pesados, aquela coisa pesada, e xingava. E aí com pouco ela conseguiu entrar no carro. Só que quando ela entrou no carro, houve um problema. Um pneu meu bom, não era um pneu ruim, eu creio que era um pneu novo, se eu não me engano. Tinha pouco tempo que tinha sido trocado o pneu da frente, do lado direito estava furado. Na mesma hora veio no meu coração que o inimigo queria me parar para mim não ir na igreja. E aí eu falei: olha só, diabo, você furou meu pneu, mas Deus preparou o step. Eu peguei e troquei o pneu no dia mais rápido que eu já troquei um pneu na minha vida. Eu não esqueço disso, foi muito rápido mesmo. Troquei o pneu, coloquei o step, fomos para a igreja. Quando a gente está chegando lá perto da igreja, caiu uma pancada de chuva pesada. Choveu bastante mesmo, que é muita chuva.
E aí o espírito, que é um espírito que fica na porta da igreja, um outro demônio, que eu vou falar dele no outro dia, que é o espírito da vergonha, né? Ele tentou bater no meu coração e bradar fortemente para mim não entrar no culto. Eu falei, já que a gente está aqui, eu vou entrar. A gente foi, entrou com chuva e tudo. Aí chegamos lá, senti uma presença de Deus, a oração foi muito forte, senti paz. Aí quando foi na metade do culto, o pastor falou umas coisas duras comigo. Lá do altar, ele não falou diretamente comigo, mas falou coisas assim, que eu sabia que era Satanás querendo fazer eu desistir no início da caminhada, coisas que não tinham sentido. Não vou falar aqui o que era, por ética, né? Mas aí eu falei para essa jovem, que na época eu estava amaziado com ela, falei com ela, você conhece alguma outra igreja que a gente possa ir? Ela falou assim, tem a Quadrangular, onde eu aceitei Jesus e eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu falei, batizada com o quê? Com o Espírito Santo, lá a gente fala em línguas. O que? Espírito Santo? Que negócio é esse? Eu não acredito muito nessas coisas não. Mas vamos lá, eu fui uma vez, fui duas, fui três. Aí eu lembro que tinha um pastor chamado Pastor Hélio, ele estava pregando nesse dia e ele pregou tão forte. Quando ele olhou nos meus olhos, ele falou, hoje Jesus está te chamando para mudar a tua vida, a tua história por completo. Ele olhou nos meus olhos, eu não via o pastor, eu via Jesus. Eu fui lá na frente, eu levantei a mão, morrendo de vergonha, com a mão aqui na outra, aceitei Jesus. Só que vocês lembram que eu falei acerca desse espírito de Tomé, né, da incredulidade. Esse espírito, ele ia tentando tomar conta da minha vida. Uma hora eu cria, outra hora eu não acreditava. E eu precisava de algo que reforçasse a minha fé. Eu precisava de algo que fizesse a minha fé aumentar. Eu lembro que eu me batizei nas águas mesmo, amaziado. Foi um erro meu, é claro, mas eu queria muito e me batizei. Fui lá, me batizei nas águas. E eu lembro que eu fiquei uma semana, depois disso tudo, eu estava de atestado. E eu falei assim, Deus, eu preciso ver algo sobrenatural para me crer no Senhor. Não consigo crer ainda. Uma hora meu coração crê, outra hora meu coração não crê. Eu preciso saber se o Senhor existe de verdade. Eu quero a bênção da minha salvação. Eu falei desse jeito, igreja. Eu falei, eu quero a bênção da minha salvação. Eu falei dessa maneira. E aí, irmãos, eu lembro que a minha ex, né, a moça que eu morava com ela junto, eu creio que foi Deus que usou ela poderosamente, porque ela falou assim para mim, Deus está falando para mim que a bênção que você está buscando está lá no monte. No monte? Como assim? Aquela montanha, nada a ver, né? Novo na fé, né? Tá lá no monte. Eu falei, não vou não. Na terça-feira ela me chamou, eu não fui. Na quarta-feira ela me chamou, eu também não fui. Quando foi na quinta-feira que ela me chamou, meu coração tocou. Eu falei assim, hoje eu quero ir. Mas eu tô sem nenhuma gasolina no carro, como que a gente vai? Eu lembro que Deus tomou a boca dela de novo e ela só falou assim, Deus proverá. Quando ela falou isso, não passou 10 segundos. Eu tô calculando, às vezes 10, 15, eu não sei falar o certo, mas foi muito rápido. Meu telefone tocou, quando eu atendi era minha mãe, ela falou, oi filho. Falei, oi mãe, tudo bem? Tudo. Tem como você me buscar aqui no alto? Eu tô aqui no posto Mutuca. Eu ponho R$50 de gasolina no seu carro. Eu fui na reserva pela fé buscar minha mãe, chegou lá. Ela colocou a gasolina no carro para mim, eu olhei para ela assim, falei assim, agora não tem nem como a gente não ir. Deus preparou a gasolina pensando, né? Falei, não tem como a gente não ir agora a gente tem que ir. A gente naquela alegria, empolgado, deixei minha mãe em casa, fomos lá, pegamos as Bíblias.
decidimos pegar as Bíblias. Inclusive eu tenho essa Bíblia até hoje, ela é pequenininha, uma azul de promessa. E aí quando a gente está descendo em frente à igreja católica, escutem isso aqui, é muito forte. Quando nós estávamos descendo, eu estava em frente à igreja católica e eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez, igual vocês estão ouvindo a minha voz aqui agora. Não foi nem pensamento, foi a voz dele mesmo. E ele falou assim: vai lá na casa da sua avó e busca sua tia. De repente aquela voz repetia novamente. Eu falei assim: eu devo estar ficando doido, não é possível. Falei com ela: eu estou ouvindo uma voz falando que é para mim ir lá na casa da minha avó buscar a minha tia. Mas qual tia? Se tem duas tias que moram com a minha avó. Quando eu cheguei lá, a minha tia estava para o centro de Belo Horizonte. Estava só a minha tia Diana, e a minha tia Diana, ela fica direto dentro do quarto, ela não sai para lugar nenhum, porque ela já teve problema de saúde e é aposentada. E aí ela não hesitou em sair esse dia comigo. Eu falei com ela: tia, eu estou ouvindo algo aqui, eu não sei se é Deus, está falando para me levar a senhora para o monte, vamos. Ela nem hesitou, ela só passou a mão no cabelo, arrumou a roupa, pegou o meu primo Lázaro. Na época ele tinha, se eu não me engano, 7 anos ou 8 anos. E aí a gente foi para o monte. Quando a gente está indo para o monte, eu estava conversando com eles, e aí eles falaram assim: pois é, que Moisés ele teve um encontro com Deus no monte, né? Eu falei: é mesmo, né? Tem aquela história, né, de Moisés, né? Falou assim: pois é. Falei: é verdade. Quando a gente chega no monte, a gente forrou um pano, lá chama Morro da Cruz. Eu tenho uma foto com a Aline no meu Facebook. Se você entrar lá, é uma foto que eu tô de costas com ela, de mão dada, apontando a mão pro alto, e aquele sol raiando maravilhoso. É aquele lugar, exatamente naquele lugar. E aí nós forramos um pano no chão, pegamos a Bíblia e falamos: vamos orar então? Vamos. Quando o meu primo me deu a mão pelo lado esquerdo, a minha ex-namorada deu a mão para ele, que a minha tia veio me dar a mão, que ela veio tocar na minha mão, ela não conseguiu tocar na minha mão. Ela manifestou uma legião de demônios. Só que eu quero te falar algo muito poderoso que aconteceu antes disso. Nós tínhamos aberta a Bíblia, e a Bíblia caiu no Salmo 24, estava sublinhado verso 6 até o 5. E sabe o que o Salmo 24 estava escrito no verso 3 ao 5? Estava escrito assim, ó: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da sua salvação. Então Deus já estava falando até na palavra, porque nós abrimos a Bíblia aleatoriamente e caiu isso. E quando nós demos a mão para orar, que a minha tia foi me dar a mão, ela não conseguiu me dar a mão, ela manifestou uma legião. Quando ela manifestou, eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, e agora? Eu falava que os pastores faziam teatro na igreja, minha tia está aqui desse jeito, o que eu vou fazer? De repente a voz começou a falar comigo: fala, está amarrado em nome de Jesus. O demônio obedeceu, colocou as garras para trás. Agora mande ajoelhar em nome de Jesus naquele pano. Ajoelha naquele pano em nome de Jesus. Ele foi lá, ajoelhou. Agora vai e põe a mão na cabeça dele. Eu fui lá e coloquei a mão na cabeça. E falei: em nome de Jesus. Agora é a parte mais forte do testemunho. Quem é? Aí o demônio deu uma risada. Sabe aquela risada de alguém que te passa um trote
e te conhece há muito tempo, e você sabe que a pessoa que está passando o trote para você é uma pessoa conhecida, quando ele deu uma risada, ele falou assim: aqui é o chefe. E aí eu me lembrei o dia que eu ia suicidar, que eu apontei o dedo pro armário e falei: Lúcifer, você nunca mais vai pôr a mão em mim, que eu vou entregar minha vida amanhã para Jesus. Eu virei e falei assim: o chefe quem? Lúcifer. Aí ele falou assim: ele mesmo. O demônio que queria me matar aquele dia no banheiro, queria que eu suicidasse, era o demônio que estava de joelho no alto do monte. E aí ele virou e falou assim, eu falei: o que você quer com a minha tia, com a minha família? Eu quero matar e destruir ela. Eu quero matar e destruir a família toda. E aí foi falando, eu falei: em nome de Jesus, como que você veio parar aqui? Aí ele falou: através de uma obra de feitiçaria que foi feita pela ex-mulher do marido dela. E foi falando. Aí eu mandei sair em nome de Jesus, a legião foi e saiu. De repente a minha tia levantou, foi para frente. Aí eu liguei para o pastor, foi meu primeiro pastor, falando o que aconteceu. E aí de repente outro demônio manifestou na minha tia. Já não era mais o Lúcifer, já era um demônio chamado Exu da Morte. E aí a voz falou comigo novamente: agora vai lá e quebra o trabalho que foi feito. Eu coloquei a mão na cabeça da minha tia de novo, falei: em nome de Jesus, eu quebro o trabalho que foi feito, e sai em nome de Jesus. O demônio saiu. Eram 3 horas da tarde, nós estávamos no local mais alto do Morro da Cruz, um dos locais mais altos. Ao lado esquerdo tinha um abismo. Se não fosse Deus, esse demônio poderia ter jogado lá em cima, lá de cima, todo mundo no abismo e pulado depois com o corpo da minha tia. Por volta de 3 horas da tarde, minha tia já ali limpando, arrumando os cabelos, e eu impactado com aquilo tudo, de todo mundo querendo ir embora. De repente, não tinha uma nuvem no céu. Veio uma nuvem, cobrindo a montanha todinha, do tamanho de uma casa. E começou a garoar aquela água, aquele sereno da noite e da manhã. E eu fiquei pensando que nuvem era aquela, sem entender nada. Eu fui para a casa da minha avó, falei com o marido dela, falei: aconteceu isso, isso e isso. Você acredita em mim? Ele falou: que acredito. Você tá ficando... Você tá brincando, né não, Breno? E ele é um crente desviado. Eu falei: você tá duvidando? Vai manifestar de novo. Aí manifestou uma outra legião lá no quarto. Já era outros demônios, já era outro trabalho de outras pessoas. Eu orei repreendendo, ele saiu correndo com o olho arregalado. E fiquei 2 dias em casa orando e perguntando para Deus o que era que tinha acontecido, que nuvem era aquela, se era Deus que estava falando comigo. E aí aquela mesma Bíblia que caiu, a promessa escrita em Salmo 24, falando verso 3 ao 5. De repente eu abri uma página e Deus falou comigo novamente. O Senhor me levou lá em Mateus 17, que diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saía uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Sabe quem me ganhou para Jesus? Sabe quem se revelou para mim naquele monte? Foi o próprio Deus. Foi Ele que me chamou para essa obra.
Foi Ele que me revestiu do Espírito dEle. É uma experiência que não me deixa voltar para trás nunca mais. Todos os dias, quando eu me deito no travesseiro, eu lembro como Ele me salvou. Quando eu acordo, quando eu vou fazer oração, quando eu vou profetizar, eu lembro que eu ouvi a voz dele, ele se apresentou para mim desde a primeira vez. Acredite quem quiser, eu tive um encontro com Deus. Deus quer propor para você esse nascimento do Espírito, esse encontro no Espírito, esse novo nascimento, esse governo do Espírito de Deus sobre a sua vida. A minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia. A minha vida mudou, irmãos, por completo. Às vezes as pessoas que veem a gente no ministério, trabalhando na obra de Deus, não sabem o que Deus fez na minha vida. É muito raro eu contar esse testemunho, irmãos. Mas todas as vezes que eu conto, eu encho meus olhos de água, eu fico emocionado. Deus me salvou. O próprio Deus teve misericórdia de mim. A minha vida depois daquele dia nunca mais foi a mesma. Eu lembro também de um outro testemunho, eu quero contar para os irmãos. Aí eu comecei a orar fervorosamente no banheiro. Foi aí que eu me identifiquei com o banheiro como um lugar de oração. Por isso que eu amo orar no banheiro. Lá eu tive também muitas experiências com Deus no banheiro. Qualquer banheiro que eu vou. Às vezes eu vou na casa de algum irmão e falo, deixa eu usar seu banheiro aí para me orar. Eu lembro que uma vez eu estava querendo receber o dom de línguas, né? Eu não sabia que eu já era batizado com o Espírito Santo. Eu achava que para ser batizado com o Espírito Santo era só se falasse em línguas, mas eu já era batizado com o Espírito Santo e não sabia, desde o dia em que Deus me encontrou no monte. Eu só não falava em línguas, eu só não tinha o dom de falar em línguas, mas eu tinha sido batizado. E aí eu estava orando no banheiro, orando, falando, Senhor, vai ter esse grande encontro, vai ter esse grande evento de várias igrejas, pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, Senhor. Eu quero ser batizado. E eu botava a cara até no vaso, pedindo a Deus, Senhor, me batiza. Aí essa mesma Bíblia, eu abri ela, estava lá em Atos capítulo 1, verso 5, se eu não me engano, que eu falei aquele versículo, que João batizava com água, mas Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. E aí fui para esse evento de manhã. Aí cheguei lá nesse evento, aquele louvor, oração, muito gostoso, muito bom a presença de Deus, estava muito forte. E aí eu lembro que o evento já estava para acabar, e um monte de gente já tinha sido batizado com o Espírito Santo, inclusive tinha um pastor africano lá muito usado por Deus, tinha um outro pastor lá de Belo Horizonte também usado. E aí, de repente, no final do culto, o pastor que estava ministrando lá na hora falou assim, irmãos, eu tinha que terminar esse culto agora, mas Deus está falando comigo que Ele ainda tem algo para fazer aqui. Quando Ele falou isso, que Ele falou, vamos fazer mais uma oração. Aí o meu primeiro pastor falou assim, abre teu coração e dá glória a Deus, aleluia, e chora aí na presença de Deus, rasga teu coração para Deus. E eu falei, amém, eu quero muito, eu quero receber. Falo, Senhor, não me deixe sair daqui sem receber essa presença. Eu quero te sentir, Senhor. Eu quero isso para mim, Deus. E eu falando em pensamento, Senhor.
De repente ele começou a orar, eu comecei a clamar, chorei. Uma pessoa pegou na minha mão e orava comigo, eu chorava. De repente atrás uma outra pastora pegou na minha mão e começou a orar, e eu chorava. De repente eu comecei a escutar no meu ouvido um barulho tipo assim, eu não sei falar, é muito estranho, não é desse mundo o barulho, estava fazendo tipo assim, ó, no meu ouvido, um negócio assim, eu não sei fazer o barulho, porque não é desse mundo o barulho. Era como um coral de anjos cantando no meu ouvido. Foi a primeira vez que eu ouvi anjos cantando. Um coral de anjos começava a cantar no meu ouvido. E como se fosse, eu tenho certeza que eram as línguas espirituais que eles estavam falando e cantando, e aquele barulho. De repente o pastor lá na frente falou: gente, para tudo. Aquele rapaz lá atrás de blusa listrada, quando eu estava orando, eu vi uma labareda de fogo que subia e descia sobre a cabeça dele. Traz ele aqui agora que ele vai ser batizado com o Espírito Santo. Aí me levaram lá na frente, quando ele orou em mim, eu voei para trás, caí. Foi muito forte, irmão, tremendo. No finalzinho, Deus não esqueceu de mim. Senhor, sei lá o que o Senhor fez comigo aquele dia. Eu sei que depois daquele dia eu ainda tive um pouco de dificuldade para falar em línguas, mas eu recebi o dom da visão. Deus começava agora a me dar visões e não só sonhos. Ele agora começava a me mostrar em visões as coisas. E aí dentro de uns dias eu comecei a falar em línguas estranhas. E fui falando em línguas. Foi muito lindo, irmãos. Foi muito lindo. Então o que Jesus proporciona para vocês é esse novo nascimento. Não só um arrependimento, não só um batismo nas águas, mas vivenciar esse estilo de vida no Espírito. Uma vida no Espírito, é o que Deus tem e quer para vocês. É algo surreal, é algo grandioso, irmão. Minha vida nunca mais foi a mesma, foi marcada, foi tocada. Irmãos, você ouvir a voz de Deus, você vê o inimigo, você ser treinado por Deus para expulsar demônios, e você vê a manifestação da nuvem de Deus, irmãos, é algo que, se vocês tivessem passado por isso, a vida de vocês nunca mais seria a mesma. Por isso que algumas pessoas perguntam: pastor, por que mesmo você passando por muitas lutas, você não desiste, você continua, você é constante, é oração direta, é campanha, é busca, você não arreda o pé? Por causa disso, irmãos, por causa desse encontro que eu tive com Deus, isso marcou a minha vida. Esse encontro marca nossas vidas, transforma nossas vidas. É o nascimento do Espírito, é viver no Espírito, é ter nojo do pecado. Ele bate, a porta bate, nós somos carnais, somos seres humanos, mas é chegar num momento em que nada mais te preenche a não ser a presença de Deus. Os desejos de Deus são maiores dentro de você do que os seus próprios desejos. Aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Olha que forte, Jesus falou isso. Uma vida do Espírito, você perde a sua vida, mas você encontra a vida eterna. Você encontra o mundo espiritual. Você encontra o reino de Deus. Por isso que Jesus fala que o reino de Deus é como um diamante, aleluia. É como pedras preciosas, aleluia. Eu quero nesse momento orar com vocês. Eu
quero nesse momento fazer uma oração com os irmãos. Espero que vocês tenham gostado, foi muito forte. O Espírito Santo me incomodou para contar o testemunho de novo. Eu tenho certeza que tinha pessoas aqui que precisavam ouvir, não conhecia, né, como que o pastor Breno, né, chegou nesse ponto, nesse caminho, né, chegou ao ponto de servir a Deus, ser filho de Deus. Pessoas aqui precisavam ouvir, eu tenho certeza. E eu quero orar com vocês agora. Eu quero que vocês fechem os olhos. Quero que vocês tenham um encontro sobrenatural com Deus nessa noite. Ontem nós fizemos a meditação profética. Quem quer fazer a meditação profética novamente, escreve aí embaixo, eu quero. Quem quer fazer a meditação profética igual ontem novamente, escreve aí embaixo. Quem quer novamente fazer essa meditação profética? Você que quer, escreva aí embaixo. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. Glória a Deus. Acho que a maioria quer fazer novamente essa meditação profética. Como eu disse ontem, vai para um lugar tranquilo, se assenta num lugar confortável, fecha os teus olhos. Hoje eu estava orando no banheiro e estava conversando com Deus no trono. Eu falava com o Senhor em pensamento e a minha boca saía palavras no mesmo momento, só que em mistério. E eram mistérios diferentes de todos os mistérios que eu falava. Eu falava com Deus no mundo espiritual e falava em mistério na terra. Foi muito lindo hoje a oração que eu fiz no trono de Deus. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, para que aconteça o novo nascimento na sua vida, nós vamos fazer uma meditação profética tão forte, isso vai te impactar para o resto da sua vida. Se tiver alguém aqui com mágoa, tiver alguém aqui aprisionado com depressão, vai ser curado inclusive agora, tá? Você vai ser liberto desses traumas, né? Eu vou fazer uma meditação poderosa de purificação, tem tudo a ver com a palavra de hoje, essa meditação profética. Quero que vocês fechem os olhos, não escreva mais nada no chat. Se puder sentar num lugar confortável, deitar, desde que você não durma, tá? Não vale dormir. A não ser que Deus queira te arrebatar, aí é diferente, você sair do seu corpo, dar um passeio lá no terceiro céu, não tem nada a ver. Agora, dormir não, tá, irmãos? Glória a Deus. Vai ser liberado hoje o perdão, viu, irmã? Vai acabar hoje. Se você quer nascer de novo, isso tem que acabar hoje. Feche os olhos. Esquece o chat aí, irmãos. Esquece tudo agora. Esquece tudo ao seu redor. Eu já estou aqui, ó, sentado na cadeira. Já estou aqui tranquilo, ó. Relaxado, tranquilo na cadeira. Fechem os olhos todo mundo, não é para olhar para o pastor. Esquece tudo ao redor. Se quiser deixar o telefone, só foca na minha voz e execute os comandos que eu vou te passar. Faça conforme o Espírito Santo vai me dar aqui agora. Amém? Espírito Santo, pode me auxiliar. Pode começar em nome de Jesus. Quero que vocês agora relaxem os ombros, relaxem o corpo. Eu quero que vocês respirem fundo e soltem, bem devagarzinho.
Respirem fundo novamente. E soltem. Respirem fundo novamente. E solta bem devagarzinho. Agora eu quero que vocês imaginem agora, criem isso no mundo espiritual, que vocês estão cobertos de uma camada negra, como se fosse uma camada de carvão ao redor do corpo de vocês. É uma camada, uma crosta ao redor de vocês. Imaginem isso. Agora imaginem que diante de vocês tem um degrau e tem um rio de águas cristalinas. Agora mergulhem, entrem nesse rio até tampar tudo, até tampar a cabeça de vocês. Mergulhem nesse rio. Agora espere a luz do Espírito Santo tocar vocês. Ela vai vir agora. E ela vai purificar vocês agora. Agora saiam pelos mesmos degraus. Imaginem esta casca ao redor de vocês sendo quebrada, arrancando, como se fosse escamas saindo da pele. Elas estão saindo por completo de você agora. Agora imagine que o lugar que você está é um lugar escuro. Mas há uma lanterna na mão de vocês e vocês conseguem iluminar uma porta. Agora olhem ao redor dessa escuridão e vejam problemas que vocês já viveram, mágoas e traumas que vocês já viveram no passado, estão todos nesse lugar escuro, nesse quarto escuro. Vejam através dessa lanterna que está na mão de vocês. Agora iluminem a saída. Abram a porta desse lugar escuro. Passem e andem por esse corredor até chegar em uma porta iluminada por luz. Nesse corredor você deixa para trás tudo. Todas as mágoas, todas as angústias do passado, todos os sofismas. Agora você entra por essa porta iluminada e você vê uma sala toda branca. Ao centro dessa sala tem um tanque. E este tanque está coberto do sangue de Jesus. Agora novamente desçam os degraus deste tanque e deixe este sangue cobrir até o alto da cabeça de vocês. Agora saiam deste tanque. Agora imaginem que um ser todo de branco está com uma toalha para que vocês se limpem. E na medida que vocês passam essa toalha branca, o sangue vai sendo limpo de você. E agora ele entrega para você uma veste branca, 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 com luz, iluminada. Vistam essa roupa agora. Agora observem, olhem para vocês.
Vocês estão com vestes alvas, vestes brancas como a neve, vestes luminosas. Este mesmo ser de branco, ele coloca sobre a cabeça de vocês uma coroa de ouro. Agora, sigam adiante para a próxima porta branca de luz. Agora abram essa porta toda amarela de luz e entrem nessa sala toda amarela reluzente. Agora observe que dentro de vocês existe um outro corpo, dentro do corpo de vocês, um corpo espiritual, um corpo todo dourado, e ao redor dele está um outro ser branco dentro de você, e ele agora começa a irradiar, expandir, crescer de dentro de você para fora. E ele continua crescendo ao ponto da sua carne, do seu corpo não ser mais visto. E ele continua crescendo, irradiando luz. O seu espírito cresce agora, através do Espírito Santo de Deus. E você é tomado agora por uma fome, uma sede de Deus, uma paz interior muito grande, uma alegria muito grande que vai tomando vocês agora. Um alívio. Respirem fundo e saltem devagar. Sejam tomados agora por essa paz. Recebam agora o nascimento do Espírito. A vida de vocês a partir de agora nunca mais será a mesma. Há pessoas que estão vendo com os olhos como se fossem chamas de fogo. Isso é normal nessa manifestação. Receba agora um espírito estável, como diz a Bíblia, um espírito pronto, por intermédio do Espírito Santo. Agora podem abrir os olhos, pode abrir os olhos de vocês agora. E eu quero que vocês vejam como vocês estão sentindo agora. O que está sendo gerado dentro de vocês agora? Observem bem. Vocês estão sendo impactados agora por essa experiência. Você agora tem acesso ao reino de Deus. Podem abrir os vossos olhos agora. Podem pegar o celular, podem falar comigo. Louvado é o nome do Senhor. Experiência maravilhosa, amados. Aleluia, Jesus. A vida espiritual de vocês nunca mais será a mesma. Pode ter certeza disso. Vocês vão começar a viver uma nova realidade em Deus. É muito forte. Irmãos, o que eu senti aqui agora, eu não tenho nem como explicar para vocês.
Rosângela Pereira, senti tocando em mim. É muito forte, irmãos. É muito forte. Essas experiências são sobrenaturais. Eu estou vivendo dias, irmãos, com essa campanha, desde o dia que ela começou, de mudanças extravagantes na minha vida espiritual. É sobrenatural que eu estou vivendo nessa campanha, vocês não fazem ideia. Estou vivendo algo novo, algo que eu tenho pedido para Deus. Cadê o povo? O povo sumiu, o negócio tá muito forte, ó. Lucimar, me vi com um anjo. Ana Estela, pastor, eu vi uma luz me acompanhando e eu me senti flutuando. Eu não senti meu corpo. Lucimar, assim, chorei no momento. Maria, filha, eu senti frios, muito frio. Irmã Eliana, pastor, quando o Senhor falou no tanque, era para descer. Comecei a ver uma mesa e Jesus lá na mesa. E ele me deu a mão para descer no tanque. Sobrenatural, amados. Sobrenatural. Lindo, lindo agir de Deus. Na hora da oração, ele pegou na minha cabeça. Olha que forte. Sobrenatural, irmãos. A vida espiritual de vocês depois dessa campanha nunca mais vai ser a mesma. Eu estou aqui impactado com o agir de Deus. Sobrenatural. Até as orações de vocês vão ser transformadas. As orações de vocês nunca mais vão ser as mesmas. Pode ter certeza disso. Não vai ser uma oração cansativa. Não vai ser aquela oração de desânimo. Até as orações de vocês vão mudar. Vocês vão passar horas na presença de Deus e nem vão perceber. Sofismas foram quebrados, mágoas, angústias foram quebrados aqui hoje. Cleide, pastor, senti um frio sobre meu corpo e algo tocando minhas mãos. Muito forte, Cleide. Nosso Deus é grande, gente. Vocês não têm ideia. Depois disso, vocês vão viver horas e horas em oração, em busca, em compromisso, em intimidade, em relacionamento. Senti paz, estava com dor no meu peito, faltando ar durante o dia todo e agora fui curado, estou com paz. Louvado seja Deus. É muito bom, irmãos. Hoje eu estava conversando com Deus na sala particular dele, lá na sala do trono. Bati um papo legal com ele hoje. Conversamos muito hoje. Senti o toque na hora de vestir a roupa, as vestes, né? E colocar a coroa. E me vi como um anjo e uma voz dizendo, você é um anjo. Coisa linda. A Bíblia fala que um dia nós seremos como os anjos, tá? Perguntaram para Jesus se ia ter casamento no céu. E aí Jesus falou, não vai haver mais casamento, vocês serão como os anjos. Glórias ao nosso Deus. Foi muito linda a experiência, né, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado do meu testemunho. Eu não sou de ficar falando ele sempre. É só quando o Espírito Santo toca. Pode ter certeza que tudo aquilo que eu falei é verdade. Senão eu nunca teria me tornado um cristão de verdade.
nunca teria entregado a minha vida para Jesus se eu não tivesse vivido aquilo com Ele. Na hora de abrir a porta, vi uma luz muito forte. Não dava para olhar direito, pastor. Quando foi para abrir a porta, não dava para olhar. Muito forte, Otávio. Muito forte. O nosso Deus está vivo. O nosso Deus tem poder. Amém, queridos? Espero que vocês tenham gostado desse segundo dia da campanha. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Obrigado pelo carinho, pela participação, pela presença. Eliana escreveu: o que eu vivi hoje vou lembrar para sempre. Pode ter certeza que vai. Você vai mudar a sua vida para sempre. Você nunca mais vai querer sair da presença de Deus. Os irmãos de Picos. Pastor, fechei novamente os olhos e senti a presença de um anjo beijando meu rosto. Irmãos, você da região de Picos, amanhã nós vamos ter um mega culto da cura divina. Amanhã o pastor Breno ele vai orar por cura divina e eu quero que você traga uma garrafa com água para você poder levar para alguém no hospital, alguém que está enfermo, alguém que está doente. Traga uma garrafa de água mineral lacrada, irmãos. Ou uma garrafa de água, usa a sua fé para você levar para essa pessoa. Nós vamos orar aqui amanhã. A água não tem poder nenhum, nem a garrafa, mas a água é um condutor do poder de Deus. Se você trazer a garrafa com água, eu vou orar nela e o poder de Deus vai passar para a água, você vai levar e a pessoa vai beber e vai ser curada. A pessoa vai passar no corpo, na pele. Deus vai curar essa pessoa, pode ter certeza. Atos 19 diz: e Deus, por meio de Paulo, fazia milagres extraordinários, de modo que os lenços e aventais que Paulo usava eram levados até os doentes e esses eram curados, e os espíritos malignos saíam deles. Pessoas eram curadas e libertas. Tá? Isso é bíblico, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Vai ter transmissão ao vivo pelo Facebook, tá? A partir das 19 horas, os irmãos aí da internet acompanhem o nosso culto. Vai ser maravilhoso. A gente sempre faz as transmissões aqui da igreja para que todos estejam pertinho da gente. É muito bom. Vai ser muito forte amanhã as orações, vai ser lindo o agir de Deus. Amém? Deus abençoe a todos poderosamente. Deus abençoe a vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.